E falando no que pode passar ou não no plenário da Câmara, vamos às votações desta terça-feira ao vivo do Salão Verde. Fala a repórter Dini Moraes. Olá, Dini, boa noite. Como é que foi a sessão de hoje, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. A sessão de hoje foi uma sessão tranquila, mas não aconteceu a votação que estava prevista inicialmente. Na pauta de votações no plenário, estavam três medidas provisórias cujo vencimento é quinta-feira, ou seja, elas perdem validade na quinta-feira. Então, tinha um tempo de apreciação, de votação aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado muito apertado. Os líderes partidários já vinham falando que o tempo gasto para analisar e votar depois, arquivar, né, a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, por corrupção passiva, acabou tomando um tempo muito grande aqui no Congresso e a probabilidade dessas medidas provisórias não serem votadas era grande. Mas a certeza veio hoje, depois de o presidente do Congresso, o presidente também do Senado, o senador Eunício Oliveira, dizer que não colocaria essas três medidas provisórias em votação lá no Senado, mesmo que fossem aprovadas aqui na Câmara. Ele criticou, inclusive, a quantidade de medidas provisórias editadas pelo governo e disse que não aceitará mais nenhuma, não colocará em votação lá no plenário do Senado nenhuma que esteja a menos de 10 dias para perder a validade. E isso aí incluiria mais uma que está aqui prevista para ser votada aqui no plenário da Câmara, que é a 775, que muda as garantias aí em operações financeiras, mas que está prevista para ser votada amanhã. Se ela for aprovada amanhã, ficaria a 9 dias. Vamos ver aí se o presidente do Senado vai colocar isso à risca. Bom, vamos falar um pouquinho dessas medidas provisórias que não vão ser votadas. Uma é a 772, que aumenta a pena para frigoríficos que não respeitam as regras sanitárias. Outra é a 773, que autoriza governadores e prefeitos a utilizarem na educação o dinheiro que receberam da repatriação de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros. E a 774, que era a mais polêmica e considerada até então a mais importante para o governo, que muda o cálculo de contribuição previdenciária das empresas. Aí, na verdade, aumentaria o imposto para 50 setores econômicos e poderia gerar para o governo aí uma arrecadação de quase 5 bilhões de reais só este ano. Então, portanto, essas três medidas provisórias vão perder a validade na quinta-feira e vão ficar esperando a edição de um decreto legislativo em 2 meses, que é o prazo que o Congresso tem para disciplinar as regras de quem aproveitou o prazo de validade dessa medida provisória. Lembrando que a medida provisória, quando é editada pelo governo, ela passa a ter força de lei durante 4 meses e precisa ser convertida em lei aqui pelo Congresso Nacional. Se não for, ela perde a validade. Bom, vamos ver então qual foi a avaliação dos líderes partidários que falaram a respeito desse vencimento das 3 medidas provisórias, Jaciene. O governo acabou retirando isso de pauta exatamente porque nós tínhamos um prazo muito pequeno para aprovação. E, lógico, por exemplo, uma medida provisória que reonera a folha de pagamento num país que já tem uma carga tributária altíssima, lógico que gera muito debate. Então, o governo acabou optando em mandar projeto de lei para que a gente possa discutir isso com mais calma. É raríssima mesmo a vez que o governo deixa caducar um MP. Essa semana foram 3. Todas as que perdem a eficácia dia 10, o presidente resolveu arquivá-las. Por quê? Porque o governo não cumpriu os prazos, não votou, vai perder o prazo e resolveu arquivar. É a derrota do governo. Mostra a fragilidade do governo. E agora, hein, Dini, o que acontece com essas medidas provisórias que vencem? Bom, Jaciene, o Congresso Nacional, como eu falei, ele tem 2 meses para disciplinar as regras de quem aproveitou esse prazo em que a medida provisória esteve valendo, né? Ela teve força de lei durante 4 meses e o Congresso agora tem que disciplinar a regra. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não poderá aproveitar mais. Já que não foi possível votar essas medidas provisórias, né? Como é que foram os trabalhos hoje? Teve alguma votação? Teve sim, Jaciene, mas foi votação de urgência, ou seja, uma autorização para que propostas tramitem mais rápido na aprovação, na votação, na verdade, aqui no plenário da Câmara. Foram 2 propostas que tiveram a urgência aprovada. Uma delas é a que cria um financiamento para as Santas Casas, lembrando aí que as Santas Casas, elas são responsáveis por cerca de metade do atendimento dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde no país, né? Então, cria um financiamento próprio para essas Santas Casas que tem uma dívida
dívida aí estimada em cerca de 21 bilhões de reais. E também uma outra proposta que torna hediondo a posse ou o porte ilegal de armas de uso restrito das Forças Armadas ou de policiais. Agora essas propostas, então, vão poder tramitar mais rápido aqui no plenário da Câmara. A gente também pode destacar, Jaciene, que começou a discussão de uma proposta que muda a Constituição justamente nessa questão das medidas provisórias que a gente falou há pouco. Muda a tramitação, não muda o prazo de validade da medida provisória, continua sendo 4 meses, mas muda como ela tramita aqui dentro do Congresso Nacional. O repórter Tiago Ramos preparou um esqueminha para a gente entender melhor o que é essa proposta. Vamos ver. Uma medida provisória é uma lei assinada pelo presidente da República. Ela tem validade imediata, mas ela é analisada pelo Congresso. Hoje funciona assim. A medida provisória sai do Palácio do Planalto e é, primeiro, analisada por uma comissão mista, com deputados e senadores. Depois, ela vai para o plenário da Câmara e depois para o do Senado. Se houver alguma mudança, ela pode até voltar para o plenário da Câmara, o que raramente acontece. Esse caminho vai mudar. A ideia é que, saindo do Palácio do Planalto, ela vá direto para a Câmara. Primeiro, numa comissão especial, depois para o plenário. Se aprovada, ela segue para o Senado, onde também é primeiro analisada numa comissão especial e depois pelo plenário. Se houver alguma mudança, ela volta para a Câmara. Muda o processo e mudam também os prazos. Hoje, uma medida provisória vale por até 120 dias. O prazo vale para o caminho todo. No futuro, os prazos serão divididos. A Câmara terá inicialmente 80 dias. Depois, o Senado 30. Sobram ainda outros 10 dias para a Câmara analisar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode acabar com um conflito entre Câmara e Senado, que disputam tempo para analisar medidas provisórias. Olha, ficou acertado na reunião entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje à tarde, que essa proposta que muda a Constituição para alterar aí a tramitação das medidas provisórias, os prazos de tramitação das medidas provisórias aqui no Congresso Nacional, que essa votação deve acontecer amanhã, na quarta-feira. Mas os líderes partidários, eles já disseram que a prioridade é outra, é a reforma política, como a gente já viu aí na reportagem da Verônica Honório, um pouquinho antes daqui de eu entrar ao vivo, e todas as lideranças, inclusive, estão fazendo várias reuniões ao longo do dia, tanto a bancada governista quanto a bancada de oposição, para tratar nessas mudanças nas regras eleitorais, principalmente as que precisam valer ainda, serem sancionadas ou serem promulgadas ainda este ano para valerem nas eleições do ano que vem. Jaciene. Certo, Dini, muito obrigada pelas informações.